Esse vídeo faz parte da Jornada do Conhecimento, que é uma ação do núcleo da CIF Mulher, o núcleo da Mulher Empresária da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. E a Jornada do Conhecimento é onde a gente traz um pouco de insights e um pouco de conhecimento das nossas áreas. E hoje o nosso tema é sobre Memórias da Casa, um bate-papo sobre psicogenealogia e arquitetura. E o meu nome é Camila, eu sou arquiteta, eu desenvolvo projetos de arquitetura, também ofereço treinamentos para arquitetos na área de tecnologia e empreendedorismo e vou bater um papo aqui com a Mônica. Mônica, se apresente. Oi, Camila, bom dia. Tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a psicogenealogia e essas memórias da casa. Eu sou a Mônica Justino, sou psicóloga, trabalho com a psicogenealogia, faço atendimento clínico, ministro curso nessa abordagem e escrevi o primeiro livro de psicogenealogia aqui no Brasil. Então, vamos para o nosso bate-papo. Sim, estou bastante animada com esse tema que a gente vai trazer hoje, né? Não sei se as pessoas já pararam para pensar o que tem a ver psicogenealogia ou psicologia com arquitetura, né? Então, eu acho isso bem interessante, até eu queria fazer essa pergunta justamente, né? O que você pensa quando a gente fala de psicogenealogia, o que isso tem a ver com a sua casa, né? Com a arquitetura? Vamos falar sobre isso? Sim. Conta um pouquinho mais o que é sobre psicogenealogia. Eu sou encantada por esse tema, eu acho muito interessante. E conta aí um pouquinho mais como é. Então, a psicogenealogia, ela estuda as memórias familiares, né? É uma abordagem que a gente trabalha usando a nossa árvore genealógica como uma ferramenta. Então, a gente vai olhando aí as individualidades da nossa família, como cada pessoa vivia, vamos relacionando o contexto familiar para saber um pouquinho como é que isso se reflete na vida da gente hoje. E aí, quando a gente fala na questão da arquitetura, tem muita coisa que essa memória familiar pode se refletir na nossa casa e nessa arquitetura. Sim, e esse tema eu fico muito encantada, porque nos projetos de arquitetura, quando a gente vai fazer, né, principalmente quando é residência, essas questões bem íntimas, bem da história da pessoa, surgem. Eu não sei se você já ouviu falar, mas algumas pessoas às vezes comentam que eu sou uma arquiteta meio psicóloga. E às vezes eu ouço falar alguns psicólogos falando, eu sou meio arquiteta, porque a gente entra na vida da pessoa e, bom, assim, na minha experiência, né, na questão dos projetos, a gente entra na vida da pessoa de ouvir as histórias, ouvir as preferências, entender como funciona o ritmo de uma casa, o dia a dia, as pessoas e as memórias que ela traz, que ela quer colocar ali naquela casa, ou que ela quer negar, ela não quer colocar ali na casa. E muitas vezes a gente olha assim a parte prática, né, do projeto, o que eu vou colocar num projeto, na decoração ou na construção. Mas por trás, a gente sabe que traz ali histórias, traz ali reflexo do que é a pessoa, né, para ela ter aquelas preferências. Então, na sua experiência, Mônica, o que você vê assim que traz essa questão da história da pessoa? Então, tudo que você falou eu acho super interessante, porque realmente essa questão de unir a casa com a história da família ou com a própria história da pessoa, ela tem tudo a ver, né? Primeiro ponto, eu poderia dizer que normalmente eu falo para as pessoas, né? Quando a gente vai fazer um processo terapêutico, que não deixa de ser na psicogenealogia, mas na psicologia de uma forma geral, esse processo terapêutico a gente está mexendo na nossa casa, que é o nosso interior, é o nosso autoconhecimento. E aí o paralelo que eu faço com a própria casa, quando eu falo de arrumar a nossa casa interna aqui, de abrir essas gavetas, é uma relação que a gente faz com essa arquitetura também. Quando você quer organizar a sua casa, você não joga todo para baixo, mexe em todas as gavetas. É isso que você vai fazer também quando você está num processo de autoconhecimento, para começar a reorganizar essa casa, né? Então, tem muita relação da arquitetura com a psicologia de uma forma geral, e com a psicogenealogia, a gente vai se remeter a essas memórias do passado. O que ficou desorganizado lá?
que tem relação com a história de vida dessa pessoa. Né? Aí, quando você fala de fazer um projeto, eu imagino que você já deve ter encontrado clientes que vão valorizar determinadas questões numa casa diferente de outros, né? Por exemplo, tem clientes que vão te pedir certamente para fazer uma casa com uma abertura maior, que é um espaço para festa, para convivência. Aí a gente vai olhar na história dessa pessoa, né, o quanto ela está disposta a se abrir para o mundo, né? Que relação tem isso com a história de vida da família dela? De repente, são famílias que já têm como cultura, como tradição, estar aberta ao mundo, né? A família que gosta de trocas, então ela já traz isso nessa memória para poder fazer esse pedido. E da mesma maneira, aquele que às vezes passou por alguma situação de conflito, de medo, tem algum bloqueio ou segredos mesmo dentro da família, ele certamente vai te pedir para fazer uma casa mais fechada, com muro alto. E daí são as coisas que a gente observa nessa relação da casa com a história da família. Né? Por que eu preciso estar fechado, me protegendo? O que aconteceu na história dessa família para que eu sinta essa necessidade? Então, eu acho que essas coisas, de repente, você observa muito na sua prática. Sim. O que você acha? E também, assim, o significado, isso é exatamente isso que você falou, acontece, e também o significado, assim, dos ambientes, dos espaços, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, assim, às vezes aqui na minha casa, quando vai acontecer alguma DR, alguma coisa assim, uma conversa mais séria, a gente senta no mesmo lugar, cada um na mesma cadeira, assim, sabe? A gente já sabe que aquele é o momento da conversa séria. E da mesma forma, quando eu morava com os meus pais também, né? Pai, mãe, irmão, eu, quando tinha alguma situação ali, uma conversa mais séria de família, era no mesmo lugar. Então, assim, o significado que a gente dá para os ambientes. Então, e aí, às vezes, tem gente que tem alguns objetos, alguns móveis, algum tipo de cadeira ou algum tipo de ambiente que tem gente que detesta porque viveu alguma coisa, porque tem uma história, uma memória, ou ama justamente o contrário, porque tem uma história, e às vezes vem lá de outros significados, né? Se a gente for olhar assim a história da casa, a gente é um país, né? Aqui no Brasil hoje é um país colonizado que teve a questão da escravidão. A casa era configurada de um jeito, tinha a casa grande, a senzala, aí depois, mais recente, né, esse século passado, a gente tinha o quartinho de empregada, então isso que a gente coloca a questão do serviço, a gente ainda tem alguns edifícios que tem ainda no apartamento, o quarto de empregada, tem o elevador de serviço. Por que a gente separa? E o significado? E às vezes a gente fica assim, eu devo ir no de serviço ou vou no social, no elevador? Então, assim, que significado que a gente dá? E o que a gente carrega aqui atrás para dar significado para os espaços, né? Então, entra muito na psicologia, né? A questão do significado que a gente dá para os objetos, para as coisas, para os ambientes. Sim, tudo a ver. E até uma vez, eu tenho até no seu Instagram, né, Mônica? Eu fui assistir seus vídeos e recomendo, inclusive, que as pessoas assistam. Tem lá sobre a questão de escolher a cidade, né? Também o lugar, se gosta mais de mato, se gosta mais de cidade, se gosta mais de frio, se gosta mais de calor. Isso também daí reflete na arquitetura, que aí você comentou de espaços abertos, janelas e etc. E o clima, e aí a casa tem uma outra configuração conforme que a pessoa se sente mais à vontade naquele ambiente ou naquela cidade. Então, são essas memórias, né? Como você vê isso de... Sim, exatamente, né? Eu falo que, às vezes, por que a gente vai buscar comprar um terreno, construir uma casa num determinado bairro, numa região, ou mesmo numa cidade? O quanto isso tem relação com a história da nossa família, né? Porque, às vezes, a gente cresce, eu vejo isso, às vezes, né, de relato de alunos nos cursos, que cresce e tem todo um histórico, né, da família que morou num determinado bairro, então ele quer comprar, quer manter a casa naquele bairro. E é claro que, por outro lado, tem sempre aquele, não, quero me desprender da família, quero ir para um lugar bem distante, não quero ficar perto, quero tudo diferente. Então, todas essas relações, aí a gente vai buscar na história da família por que aquela pessoa não quer ficar perto, por que aquele quer ficar perto. Né? A gente vê em lugares, em famílias que às vezes fazem a casa, todo mundo no mesmo terreno,
né? Fica tudo grudado ali. Isso tem uma conotação para psicologia e para psicogenealogia também, né? Que a gente vai analisar isso, por que é preciso ficar tão nessa dependência desses familiares, né? Enquanto aquele outro que quer ir para mais distante, que também tem relação com a posição de filho que ele ocupa, se ele vai trazer novidade para casa, se ele se sente responsável ou não. Então, tudo isso a gente olha na psicogenealogia e que é super interessante para a arquitetura também, né? Então, quando você escolhe estar no campo, por quê? O que isso tem a ver com os seus familiares? Será que a sua família era do campo? Será que seus antepassados eram agricultores, cuidavam da terra? Qual a tradição da família? Tá? Então, é nesse sentido que a gente olha também. Por que é importante isso? E às vezes eu quero uma casa na praia, porque quando eu cresci, ou quando os meus familiares cresceram, essa história de ter uma casa na praia era algo significativo, valioso. Então, ali eu buscava exatamente isso, né? De ter essa casa na praia. Então, essas são as questões que são importantes. E aí você mencionou uma outra coisa aí, os lugares que ficam na casa, que são mais marcantes, que a gente guarda na memória e tal. E aí eu lembrei dos meus filhos, né? Porque eu tinha lá na minha casa, que você fez assim, vai de castigo, eles já sabiam que eles iam sentar lá na ponta da escada, né? Ia ficar sentadinho ali, então virou tipo o cantinho do pensamento. Aí você falando, eu comecei a lembrar disso, mas eu lembrei também do como que eles ressignificaram isso, que a escada passou a ser um desafio. Então, eles colocavam, muitas vezes, o colchão para escorregar na escada quando a gente não estava em casa. Então, é assim, é a forma que eles tinham de trabalhar, quer dizer, era o cantinho do pensamento de pensar o que era errado, mas, ao mesmo tempo, eles iam lá e desafiavam um pouquinho mais, era justamente na mesma escada. Tá? Então, são as formas que a gente vai poder interpretar essas relações que a gente tem com a casa, né? Eu acho que a casa conta muito da nossa história, por isso que tem tudo a ver a gente falar de psicogenealogia com arquitetura. Sim. E às vezes até pequenos objetos de decoração. Tem gente assim que às vezes quer colocar uma coisa, já carrega um objeto há muitos anos, porque ganhou de não sei quem. Tem a história do filtro, né? A gente comentou um pouquinho antes. A questão do filtro de barro. Eu acho que aqui no Brasil o filtro de barro tem muito significado para a maioria das pessoas. E aí, às vezes, as pessoas, a gente quer guardar um objeto e muitas vezes ele é ruim, ele não traz sentimentos bons, porque aconteceu alguma história com a família e a pessoa está guardando aquilo por honra mesmo, né? Eu quero guardar aquilo e não faz o menor sentido. Então, essa coisa de trabalhar dentro, olhar para dentro, por que eu estou carregando e guardando esse objeto e colocando na minha casa se me faz mal? Ou o contrário, se me faz bem e eu quero manter. Então, é bem interessante assim observar o significado que cada pessoa dá para os ambientes, para os objetos. Igual a questão de ressignificar, né? Que você comentou aí das crianças, que hoje não são mais crianças, né? Não, nem um pouco. Já não quer jogar arquiteto também. E assim, a gente ressignifica e conforme o que a gente foi... a nossa história. E às vezes vem de processos bem internos mesmo, né? Então, para a gente ir encerrando esse bate-papo, que tem muita coisa para a gente falar, né? Não dá para falar tão rapidinho assim, um assunto muito gostoso, muito extenso, dá para trazer tantos insights, mas assim, a gente pensando hoje, para quem quiser começar a pensar, né? No seu espaço ou na sua história, na sua genealogia. Enfim, eu queria trazer um pouquinho de dicas. Na verdade, eu queria comentar uma coisa que eu acho que eu nem te comentei, já é uma confissão, Mônica. Eu, depois de que estou conhecendo mais o seu trabalho, eu comecei a pensar na minha história. E assim, eu já mudei tanto de cidade que eu não gosto de carregar objetos. Eu não tenho muita coisa, apesar de ser arquiteta, minha casa é muito limpa, sabe? Porque eu penso, nossa, eu não quero ficar carregando tanta coisa. E eu fui olhar a história da minha família, tem tudo a ver. Não vou entrar em detalhes, né? Mas então, assim, isso de observar, cada um observar a sua história, a sua casa, o significado, é isso que eu quero deixar de mensagem, assim, pensando na arquitetura. Olha para sua casa, os objetos, os significados e os ambientes. O que significa para você? Faz bem, não faz bem? Como você se sente? Qual o significado daquilo para cada pessoa?
Ah, legal você falar nisso, né? Porque eu acho que em casa tem que ser um lugar onde a gente se sinta bem, que a gente tenha Uhum. ter essas boas memórias. E foi muito importante você comentar quando tem alguma coisa que você não gosta e que muitas vezes você é obrigado a guardar, porque a família te coloca aquela missão de guardar, né? Às vezes você fica meio como o detentor aí desses objetos. Então, tem coisas que se não faz bem, ou você cede para alguém que gosta, ou você repassa, enfim, né? Fazer alguma coisa com, ou transforma esse objeto também é uma possibilidade, né? Mas tem gente que tem um apego maior por objetos familiares. E nesse sentido, eu acho que assim, como que a gente poderia valorizar isso, né? Porque isso conta bastante da história, né? Eu vejo assim, como eu fiz uma parte dos meus estudos na França, eu tive muito contato com o pessoal lá, e eles são muito apegados a essas questões Uhum. familiares, a essas tradições, e eles guardam muito. E eu, particularmente, eu gosto dessas coisas antigas, né? Então, eu quero, assim, eu misturo algumas coisas na minha casa também, onde eu possa ter objetos que contem uma história, e eu acho aquilo ali super interessante. É como você fazer uma viagem, colocar um quadro a respeito do lugar onde você foi, e você pode contar sobre aquele lugar. Então, eu acho que uma dica interessante é a gente poder ter na casa tanto fotos, né, de lugares onde a gente passou, de lugares onde a sua família viveu, para contar um pouco dessa história, e às vezes fotos, mesmo retratos, né, que a gente fala de familiares, porque ali a gente traz um pouco do significado deles, integra essas pessoas na família e a gente passa a conhecer um pouquinho mais do que eles fizeram e de quem eles foram. Isso faz total Uhum. sentido para a vida da gente, né? E também objetos, né? Aí tem, no caso, quadros, que a gente usava antigamente, aqueles quadros bem arredondados, tinha É. umas cores diferentes, que era o casal da casa, e às vezes tinham os familiares, normalmente era no dia do casamento, e tinha aquelas fotos todas diferentes. A gente, quando pequena, tinha aqueles fotos de as 7 carinhas, né, que ficava. É. Então, são coisas que hoje não se usa mais, mas que isso vai refletir um tempo, uma história. E pequenos objetos, que às vezes, assim, uma sopeira da avó, você falou do filtro de barro, eu acho super interessante, né? Uhum. Hoje eu vejo que tem pessoas que pagam um dinheirão para ter um filtro de barro em casa, coisa que às vezes a gente não queria mais. Então, É. poder trazer um pouco dessa memória é extremamente importante para a gente conhecer a família, né? E para que a gente Sim. possa repassar para os nossos descendentes o que a nossa família viveu. Então, essa é a forma que a gente tem de trazer um Sim. pouquinho, né, desse... Tem até um nome mais recente que eu estava esquecendo de falar, que se chama design afetivo. É um Ai, que nome, é um legal. nome mais oficial para isso, assim, de Uhum. realmente colocar objetos que têm algum significado e não fazer uma casa com cara de revista que parece que não tem a personalidade da família, da pessoa. Então é muito Uhum. importante realmente olhar o que significa. Tudo isso que você comentou faz total sentido na arquitetura, Uhum. inclusive. Bom, então, Legal. quer acrescentar mais alguma coisa para a gente encerrar? Então, eu acho que só para a gente encerrar, acrescentando as dicas aí, eu acho que quando a gente tem tempo, já que a gente está no período que a gente tem um pouco mais de tempo em casa, buscar essas fotos, né? Resgatar essas memórias, aí é olhar um pouquinho o que, que a gente quer, de repente, dentro da casa, transformar, aí contrata um arquiteto para ajudar a mexer nessas questões, né? Porque às vezes a gente quer Sim. modificar, mas a gente quer deixar com a cara da gente e não sabe muito como fazer. Então, eu Sim. acho que E cuidar realmente das memórias aproveitar com a psicogenealogia, para cuidar das memórias e acessar essas gavetas, né? Aham, Então, eu quero exatamente. agradecer a quem tiver assistido até o final, pedir para comentar aqui no vídeo, se tiver alguma dúvida, pode comentar, e curtir e seguir as redes sociais da CIF. Obrigada, Mônica, pelo Isso. bate-papo, amei, quero conversar mais. Obrigada, Camila. Gostei também, adoro esse tema, curto muito essa história da arquitetura. Eu Tá? também, da psicologia e psicogenealogia. Foi ótimo. Obrigada, um beijo. Obrigada.